Boa tarde. Para iniciar a nossa tarde agora, eu vou chamar o Franz Figueroa. Ele é coordenador do curso de Tecnologia em Produção Multimídia aqui do Senac. E ele vai falar para você sobre UX Starts With You. Franz Figueroa. Obrigado, pessoal. Só dois avisos primeiro, assim. Na verdade, uma pergunta e um aviso. Deu problema no áudio, então vai ter um vídeo sem áudio. Então, vocês usem a imaginação. E agora eu queria saber quem são os nerds de verdade. Quem é que trabalha com código? Levanta a mão. Jesus Cristo, estou ferrado. Mas tudo bem, quem é que não é? Quem é que é da área do design? Ufa, pelo menos alguns ali. Tudo bem. Só para entender a plateia ali. Eu sou nerd também, trabalho com código também, então não tem problema ali, né? Mas daí, assim, eu comecei a falar um pouquinho sobre UX, e botei o título assim, UX Starts With You, como um trocadilho que a experiência do usuário, na verdade, começa com vocês. Sabe? A experiência do usuário começa com o pessoal que trabalha no front-end, que trabalha na frente. Sabe? E a gente vai entender. A ideia é conversar um pouco sobre isso, e qualquer coisa vocês fiquem à vontade assim, para interromper no meio, levantar a mão, fazer perguntas, não tem problema. Que seja um pouco assim, bem mais descontraído ali. Né? Meu nome está ali. Sou Franz Figueroa, meu e-mail, meu Facebook e meu Twitter. Já vou avisando assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca com e-mail. Eu sou conhecido aqui no Senac como o buraco negro do e-mail. Entra tudo, mas não sai nada. Mas eu leio os e-mails. Então, se vocês mandarem e-mail, eu vou ler, com certeza, mas a resposta, assim, só em caso de alinhamento cósmico. Então, melhor usem assim, o Facebook e o Twitter, porque aí sim funciona. Facebook e Twitter eu respondo em seguida. Se a coisa é muito grande, assim, mandem um e-mail gigantesco, e depois Twitter, mandei um e-mail, que aí eu consigo gerenciar a situação ali. Então tá, vejam só, eu nasci no Equador, por isso vocês veem essa lata típica latina, com todos os benefícios de ser latino, sabe falar espanhol, em alguns momentos tem seus benefícios. É um país extremamente pequeno, assim, do tamanho do Rio Grande do Sul, mas é muito variado, assim, completamente diferente, porque em 2 horas eu estou no mar, no litoral, ou 2 horas em outra direção eu estou na neve, ou 2 horas em outra direção eu estou na Amazônia. Então, realmente, assim, é muito diferente. Então, isso produz com que o pessoal do Equador aceite bastante facilmente a diversidade. Claro que no Brasil também a gente aceita a diversidade, porque a gente foi colonizado por um monte de pessoas, sabe, portugueses, alemães, italianos. Então, a gente também trabalha com diversidade, o que é excelente para quem trabalha nessa área, e a gente já vai ver por quê. Como já foi dito, assim, eu atualmente sou o coordenador do curso de Produção Multimídia. Trabalho com o pessoal que trabalha do outro lado, assim, com o design digital. O pessoal que trabalha realmente assim, fazendo os gráficos, animações 2D, 3D, e também alguma coisa com web. Mas assim, queria começar com esse vídeo, tá? É da Blur Studios, onde um dos meus ex-alunos trabalhou, o Fábio. Então, ele trabalha na Blur. Esse vídeo não vai ter áudio, mas acho que vocês vão conseguir perceber a história. Então, a ideia é mostrar um pouco disso aqui, depois a gente continua conversando a respeito ali. Grace is matched only by your boobies. I mean beauty. Oh, appropriate. A dull little flower from a dull little man. Well, if it isn't the Marquis de Man's trumpet. Ah, please, Sir Dingleberry. Let us not be childish. Come, my lady. Join me. Thank you. Allow me. No, allow me. I insist. No, I insist. I insist that you desist. No, I insist. The lady invited me for tea, so I bid you adieu. This is afternoon cafe, which can begin as soon as you leave. Tea. Cafe, cafe, cafe.
Or perhaps the lady would prefer a sip of France's finest champagne. Oh, of course. Alcohol, the French recipe for romance. What would you know of love? Your mother can answer that. Do you have crumpets at your table? So, you wish to meet on the field of honor, monsieur? Yes, a duel. A gentleman's duel. You will trouble the lady no more, scoundrel. It is you who shall no longer pollute her air with your presence. Fifi says she can smell the fear in your pants. You and your crotch-sniffing lackey will pay. Get ready for this. Fifi, of course you know, this means war. Come back here. Então vejam só, por que eu botei esse vídeo? Cara, esse cara viajou, o que isso aqui tem a ver com... Na verdade, assim, ó, por que eu botei esse vídeo? Porque isso aqui mostra, muitas vezes, o que o pessoal faz. O pessoal fica tão preocupado com a própria programação, o código, o seu website, sabe, a interface, que termina esquecendo o que realmente é importante. Tanto os dois bocós ali estavam tão preocupados com brigar e mostrar qual era a melhor aplicação, qual era o melhor desenvolvimento, o melhor código, e deixaram o que realmente era importante de lado. Tanto que, na verdade, quem é que se deu bem aqui? Foi o mordomo. Por quê? Porque o tempo inteiro, se vocês olharam, enquanto acontecia tudo, o único preocupado com o usuário era o mordomo. Sabe, quando caíam as pedras, ele ia lá, parava as pedras. Então, na verdade, assim, ó, o que se deu bem foi a empresa menor, porque o cara é menor, careca, sabe, baixinho, barrigudo, tudo, mas o cara se deu bem. Então, vejam só, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente se preocupa tanto com o nosso filho, que é o código, que é a programação, que esquece muito o usuário. A gente termina esquecendo o usuário, com o conceito de que a gente já sabe como é que funciona o usuário, o que a gente vai fazer, e não é verdade isso aí. Por isso que é importante para mim esse momento. Por quê? Porque onde a gente começa a trabalhar a questão de que quantos programadores devem entrar na área do design e quantos designers devem entrar na área do código. Por quê? Porque não existe mais um mercado onde a gente possa separar os dois. A gente tem que entender dessas duas coisas. E a ideia é como continuar conversando a esse respeito, assim, ó, tudo se resume sobre pessoas. O que a gente fala, tudo que a gente faz, só dá certo se a gente considerar as pessoas.
qualquer sistema, seja ele qual for, o objetivo são as pessoas. Por isso que eu botei assim, ó, se vocês não começarem a entender que além do código, além de estudar JavaScript, além de estudar CSS, estudar jQuery, todo esse monte de coisas, eu preciso também estudar o ser humano. Eu sei que para nerd é mais difícil, até porque achar menina para nerd é muito complicado, entende? Assim, só com uma ajuda divina. Mas, cara, aprende, sabe, o negócio é começar a ler livros, a estudar, a perceber o quanto a gente tem esse hábito de analisar o usuário. Sabe, de sentar, por exemplo, eu estou ali em determinado lugar, sei lá, Starbucks, algum lugar que vocês quiserem, com o Note aberto e olhando o que as outras pessoas estão fazendo. Por quê? Porque geralmente a gente tem a tela na frente. Eu não tenho o hábito de olhar o comportamento das outras pessoas. E minha aplicação só vale se as outras pessoas começarem a usar a aplicação. Então, na verdade, tudo se resume que é sobre pessoas. E eu quero que vocês vejam, nós temos a ilusão de que a gente conhece o usuário. Não, o usuário vai ficar feliz com isso aqui. Se tu botar isso aqui, se eu fizer isso aqui, se eu seguir as 10 heurísticas de Nielsen, se eu fizer de tal maneira, eu sei que meu usuário vai estar feliz. Só que, na verdade, a gente não tem isso aqui. Por quê? Porque a gente não conhece mais quem é o usuário. A gente precisa criar o hábito de trabalhar quem são essas pessoas. Eu trabalho com a frente, eu quero que vocês entendam. Ó. É como se, na verdade, a nossa área, o pessoal que trabalha no frontinho, sabe, quem trabalha na frente é como aquela guria que vai para a festa super bem vestida. Só consigo pegar alguém se eu estou bem vestido. Se eu estou assim, ó, dando aquele sorriso com um pedaço de alface no dente, não pego ninguém. Por quê? Porque mesmo que eu seja uma boa pessoa, querida, não vou fazer nada, se eu não criar a primeira impressão, sabe, que eu chamar a atenção para mim, não adianta. Então, na verdade, o que a gente é? A gente é o pessoal de frente. A gente, tudo que fizer, por exemplo, qualquer empresa que vocês trabalhem, antes da pessoa conhecer a empresa de vocês, ele vai ver o trabalho de vocês. E esse trabalho vai falar muito a respeito da empresa. Então, na verdade, quem ganha cliente, quem trabalha, quem começa a experiência do usuário são vocês. Por isso que eu botei UX starts with you, começa com vocês. Não adianta vendas. Vendas só começa se a gente ganhar a primeira pessoa. Nós estivemos agora no Vale do Silício, visitando inúmeras empresas, e uma coisa que me chamou assim, ó, a atenção é como o americano tem isso na cultura. Vejam só, eu estive visitando a Lucasfilm, estivemos visitando a Intel, HP, inúmeros lugares. Em todos os lugares, tinha uma pessoa que nos recebia assim, de uma maneira incrível. Antes de chegar, nós chegamos na HP, tinha uma mesa, sabe, uma mesa espetacular. Me ganhou ali, a HP me ganhou antes de ouvir qualquer pessoa falar. Lucasfilm também, tu entra na recepção da Lucasfilm e diz, cara, eu quero morrer aqui dentro. Cara. Sabe, tem um Darth Vader do lado que me abraço aqui e não saio mais. E vejam só, e aí começava o tour pelas empresas. Aí tu dava a volta por todas, olhando tudo da empresa, coisas boas, coisas ruins, e terminava numa loja. Tudo termina numa loja. E eu perguntei, e essas lojas, quem entra nessa loja? O pessoal de fora pode entrar? Não, só visitante. É uma loja para os visitantes. Só que vejam só, desde a entrada o cara me ganhou, desde a entrada o cara foi indo. O que ele foi fazendo? O tempo inteiro me cativando. Quando termina a visita, ele me bota na loja. E, na verdade, o que a gente trabalha é a mesma coisa. Eu tenho que fazer assim, para a pessoa desembolsar do seu dinheiro, é no site que eu ganho ela. Cara, isso aqui vale a pena pagar. Isso aqui vale a pena pagar. Cara, isso aqui não consigo viver sem. Porque o meu trabalho, sabe, como alguém que trabalha com UX, é ganhar a pessoa ao longo de toda a experiência. Porque programação, não adianta, tem um monte de gente programando. O que eu preciso é fazer com que a pessoa se apaixone comigo. Então, vejam só como a gente, às vezes, não entende o usuário ali. Ó. Gosto muito do Hugh MacLeod, muitíssimo do Hugh MacLeod, um dos grandes ilustradores que temos. Ele fez esse desenho, que diz assim, que o mundo é um lugar onde ninguém se importa com ninguém, e uma população total de 6 bilhões de pessoas. E, na verdade, é isso, sabe? A gente programa muito, a gente faz. Vejam só, a gente pensa que a nossa função é mais importante. Vou dar um exemplo, como professor. Não, o importante para mim é passar o conhecimento. Mentira. O importante para mim é que o aluno aprenda, não sou eu. Sabe, o importante para mim, eu estou aqui para desenvolver alguma coisa com Java, fazer um efeito. Não, é mentira. Eu estou ali para ganhar o cliente para a empresa. Tudo que eu faço, na verdade, é conquistar pessoas. O trabalho é esse.
promover experiências, para quê? Para que a pessoa continue ficando nesse local. Depois, a última coisa que a gente faz, depois que eu ganhei o coração, a pessoa paga qualquer coisa. Vejam só, uma coisa que me chama muita atenção lá quando a gente esteve agora ali em Stanford, é que a gente perguntou, vem cá, me diz uma coisa assim, ó, no processo de seleção para entrar em Stanford, na faculdade de Stanford, como é que vocês fazem para selecionar as pessoas? Eles, olha, nós pedimos que a pessoa nos mande 3 redações, 3 textos escritos, uma pesquisa que ela fez, etc, etc. Deu alguns requisitos. Digo, tá, mas e o dinheiro? Como é que tu sabe a condição financeira deles? Ele disse, isso não me importa agora. Como vocês são uma das universidades mais caras? Isso não me importa agora. A condição financeira para mim é irrelevante agora. Por quê? Eu quero que o cara escolheu o cara que vai arrebentar no mercado, mesmo que ele não tenha um pila para pagar a faculdade. Por quê? Aí eu pego esse cara e eu boto dentro de Stanford. A partir dali tem meu nome. Então, primeiro eu escolho e depois facilito a vida para que ele faça um empréstimo em 20, 30 anos, não me importa. Por quê? Porque eu quero que ele carregue meu nome em tudo quanto é lugar. Então, eu escolho os usuários certos. E aí eu me dei conta que nós da área de TI não fazemos isso. Nós queremos que a pessoa entre de qualquer jeito no nosso software e não criar evangelistas, pessoas que estão tão apaixonadas pela empresa, pela nossa ferramenta, que diz, cara, sem isso aqui eu não vivo. E, na verdade, a gente precisa entender de pessoas, justamente entender de pessoas. Vejam só aqui, ó. Olhem só, isso aqui é pessoas. O engenheiro projetou, como dizia no livro. Não, segue a rua, faz a calçada na rua. Ele projetou como professor da faculdade, ele ensinou. Ele usou o cimento certo, com o Java, ele usou tudo certinho. O que as pessoas fizeram? Vou passar pelo lado. Por que eu vou trabalhar tanto se eu consigo um atalho? Então, vejam só, isso aqui não serve de absolutamente nada. Por quê? Porque as pessoas preferiram outro caminho. E não que o cara tenha feito as coisas erradas, é que ele pensou no processo e esqueceu da pessoa. Tem outra imagem que é pior ainda, a diferença é 50 centímetros. Olha aqui, ó. Cara, a diferença é 50 centímetros, mas para o ser humano, para a gente, isso faz toda a diferença. Cara, para que eu vou subir as escadas se eu posso pegar 50 centímetros, mas eu economizo 0,9 nanosegundos? Mas o ser humano é assim. Por isso que a gente precisa entender da mente humana. A gente precisa ler livros e estudar como é que funciona, sabe? Como é que funciona neurologicamente o ser humano. Para quê? Para poder fazer coisas que ele realmente se apaixone e diga assim, cara, isso aqui vale pagar, isso aqui, sem isso aqui eu não consigo viver. Olha só, esse é um dos livros que eu recomendo muito, chama-se Brain Rules, Regras do Cérebro. Esse aqui é o Dr. John Medina, um neurologista. Uma das coisas que ele fala no livro é o seguinte, ó, se você lidera uma empresa moderna, você deve saber como funciona o cérebro. Ou seja, se eu sou CEO de uma empresa, eu tenho que entender como é que funcionam as pessoas. Por quê? Porque tudo que eu faço é com as pessoas. Muito mais nós que temos mais contato com o cliente do que CEO. Geralmente o cara que lidera a empresa não tem contato com o cliente. Nós, o tempo inteiro, tudo que a gente faz é com o cliente. Então, se ele precisa entender do cérebro humano, eu também preciso entender. Mais eu ainda, porque o que eu fizer pode determinar o sucesso da empresa, ou não. Vejam só, por isso que o UX é justamente essa questão assim, ó, de entender do usuário. User experience, eu tenho que entender do usuário. A coisa mais importante é entender do usuário. O que eu faço? Eu tenho o hábito, assim, tenho 2 grandes vantagens. Uma, tenho filhos, que são as minhas cobaias perfeitas. Sabe, tu bota qualquer aplicação e deixa testar, ver se adoraram, está valendo. Se não está, assim, tira fora isso aqui. Ou os alunos, que é a segunda vantagem que eu tenho. Tem um monte de cobaias ali. Mas o que eu faço? Eu analiso como eles se comportam. Para vocês entenderem como é o comportamento humano hoje, como a gente não percebe. Estava dando uma disciplina que eu dou marketing digital. E aí vocês imaginam, eu sou professor, aqui botei assim, aqui meu nome, isso aqui, meu Facebook, meu Twitter, primeira aula. E eu estou dando quem sou eu e como o pessoal pode me comunicar. Se comunicar comigo. Aí, olha, pessoal, na verdade, aqui, ó, essa disciplina vai tratar de marketing digital e eu estou falando. Aí chega um cara atrasado, como sempre, no primeiro dia de aula já atrasado. E como as faculdades não são burras, são bem planejadas, a porta fica bem do lado do professor, nunca atrás, porque o cara tem a vergonha de passar na frente de todo mundo. Então o cara chegou e entrou pela porta, e eu estou aqui parado, os colegas ali sentados, ele só fez assim, ele não falou nada do atraso, ele só fez assim, ó. E continuou, fez um gesto, meio samurai, como quem diz, desculpe, sensei, estou atrasado.
Tranquilo, não deu nada. E foi lá e sentou. E eu dou aula sempre com o Face aberto. Deu 2 segundos, aparece uma mensagem no meu Face dele, dizer, professor, desculpa o atraso, estamos juntos. Eu disse, cara, eu não acredito, cara. Ele passou do meu lado, não foi capaz de conversar comigo. Agora sentou e me mandou uma mensagem pelo Face. Por quê? Porque é assim que essa geração funciona. Então, eu tenho que me adaptar. Tudo que eu faço tem que envolver esse meio de comunicação. Tenho uma aluna, eu tive uma aluna agora, ela já se formou, que ela tinha muita vergonha de perguntar. Ela disse, professor, eu não consigo perguntar. Tem coisas que eu não entendo, mas eu morro de vergonha de perguntar. O que eu faço? Eu digo assim, tuita. Aí, então, quando eu estou dando aula, o celular vibra, é o tweet dela. Aí eu digo assim, ó, vamos imaginar que alguém tivesse a seguinte dúvida. Então, vejam só, é claro que ela vai gostar da minha aula, porque não é porque minha aula seja diferente dos outros professores, é porque eu estou usando alguns recursos para fazer de humanidade, sabe, de como a mente humana funciona, para me interagir com ela. Isso funciona na web também. Eu tenho que entender de pessoas para saber exatamente o que eu devo fazer na web. Não só de programação. É óbvio que eu tenho que continuar estudando programação, sabe, todas as plataformas que surgirem, APIs, mas também eu tenho que entender do ser humano. Vejam só algumas coisas aqui, ó. Esse vocês conhecem, todos vocês conhecem, Jesse James Garrett, um dos grandes caras da nossa área. Vejam só, a experiência que o cliente tem com o produto em todos os pontos de contato é o que determina a sua fidelidade. Então, vejam só que um dos pontos de contato está na nossa mão. Provavelmente, o primeiro ponto de contato está na nossa mão. Tem sites que tu entra e tu diz, cara, eu não entro nunca mais aqui. Por quê? Porque tu não acha informação. E aí acabou. A experiência do usuário terminou ali. Tudo que a gente faz, veja só, por isso que a gente está no front-end, sabe? Aquela secretária fedida com dente e buço. Oi, posso te ajudar? O cara diz, não, valeu, deixa eu vou na empresa do lado. Eu não converso, sabe? O cara fica todo assustado com alguém. Por isso que nós somos o front, aquele que está na frente. Se não passar da gente, não adianta o resto. Olhem só, isso aqui são dados que eu tirei aqui, ó, de fevereiro de 2013, maio de 2013, em várias pesquisas. Tem um infográfico com isso aqui. E eu quero que vocês olhem o volume de gente que está na internet. Olhem só. De 30 a 49 anos, 78%. Essas pessoas, a gente tem contato. São as pessoas que vivem o nosso trabalho, sabe, que passam pelo nosso trabalho. Olhem só dos idosos. Pessoas que têm mais de 65 anos, 43% está na web. E aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 81% de adolescentes, ou pré-adolescentes. E eu não posso tratar todos iguais, são características completamente diferentes. Como é que eu trabalho no front se essas pessoas pensam, atuam, reagem a imagens, a botões, tudo completamente diferente? Por isso que eu preciso entender de pessoas, para perceber o que fazer. Mais ainda se vocês trabalham com alguma coisa mobile. Aí sim eu tenho toda a informação, até pelo perfil, pelo tipo de coisas. Não vai dizer assim, ó, acho complicado. Até pode ter algum vovô de 83 anos que baixa, uma vovó de 83 anos que baixou o Lulu. Não sei o que vai servir, né? Mas Lulu não foi feito para essa faixa. Então eu começo a entender, não, peraí, qual é a faixa que eu vou pegar? O que eu tenho que botar? Quais são as cores? O que eu faço? O tamanho disso? Eu preciso entender de pessoas. Vejam só aqui, nós temos hoje uma geração que vive em inúmeras plataformas. Aqui eu só tenho algumas. E a gente tem o hábito errado de achar que a gente conhece o usuário. A gente acha que conhece essas pessoas. Não, eu sei como é que é o usuário. Por quê? Porque eu sou da geração X, eu sei como é que é o usuário. Não, a gente não sabe. Eu vou mostrar como as coisas realmente assim, estão cada vez mudando mais. Ó. Não porque a gente usa Facebook, a gente conhece o usuário. Embora todos os usuários usem Facebook. Porque nós temos comportamentos diferentes. Por isso que eu preciso entender das pessoas. Porque a nossa tendência é resolver o problema da maneira mais simples. Ah, eu sou assim, as pessoas vão ser assim. E eu vou mostrar que não é. Vejam só. Isso aqui é minha caixa postal. Há uns meses atrás. Olhem quantos e-mails não lidos. 1.500 e lá vai pedrar. Nunca vou igualar isso aí. Nunca. Nunca vou conseguir zerar. Então, o que eu faço? No 1º de janeiro, eu pego e deleto tudo que é 2013, e aí quase zero. Quase zero. Mas olha só, eu sou uma pessoa que não lembra, sabe? Olha o volume de e-mail. Então, vejam só, já é difícil falar comigo por e-mail.
Aí o que acontece? Aí de repente vem o Google, e o que ele faz? Ele cria 4 abas. Do nada, eu não pedi nada. E meus 5.000 e-mails não lidos passaram para 1.500. Amei! Por quê? Porque esses aqui, ó, esses 1.400 e poucos eram só da aba principal. Os outros ficam, não quero nem saber, diminuiu, me senti menos culpado. E óbvio que eu amei essas coisas aqui, ó. Eu amei essa mudança, por quê? Porque resolveu um dos meus problemas. Qual o problema? Culpa. Não, parece brincadeira, mas isso para o cara pega um monte. Tanto que eu digo assim, ó, todo mundo na faculdade sabe assim, ó, tu quer falar com o Franz? Cara, não manda e-mail, manda Twitter, bota no Facebook. Por quê? Porque não adianta, cara. Olha, como é que eu vou ler? Eu recebo muito e-mail. Só que ele fez uma grande vantagem. Quais são as grandes vantagens que, para mim, como usuário, ó, tudo que é propaganda foi para onde? Ó? Promoções. Quem diz que eu clico naquilo ali? Eu nunca clico aquilo ali. E vejam só, aquele monte de gente que está mandando e-mail, fazendo e-mail marketing, acha, não, nós sabemos como chegar no cliente. Ele até chega no meu e-mail, mas não no cliente. Porque o Google sozinho se pegou assim, livraria cultura, pá, já separou. Eu não leio. Então, uma coisa que a gente tinha como certa, manda e-mail que o cara lê, não funciona mais, porque eu nem vejo o e-mail. Essa mudança matou um monte, assim, ó, quase 90% do e-mail marketing. Por quê? Porque não adianta, cara, separou tudo. Passou algumas coisas para updates, promoções e social. Social, então, isso aí tem bilhões de e-mails ali. Olhem isso aqui, ó. Cliquei na promoções. Nenhuma lida. Não clico nada, cara. Promoção, eu não quero saber. Promoção fica ali, é quase um spam. É o spam 2. Só que vejam só, eu também tenho que entender que não adianta mandar e-mail para a pessoa. Porque se eu estou na frente, o cara faz um formulário, que ela clica e eu mando um e-mail, como é que eu garanto que cai na caixa principal ou não cai numa dessas aqui? Eu tenho que pensar nessas coisas. O mercado mudou, as pessoas mudaram, eu tenho que me dar conta dessas mudanças. Vejam só, eu acho que agora vem um slide que eu quero dizer. Vou mostrar para vocês como a gente tem a tendência de achar que a gente conhece as pessoas. Tá? Eu tenho 2 filhos, a Letícia, que tem 12 anos, e o Demolidor, que tem 8. Tá? Vejam só, óbvio que tem uma esposa, né? Graças a Deus, assim, senão não teria 2 filhos. Né? Soma 30 milhões de internautas multitelas. Isso quer dizer que eu estou vendo TV enquanto estou com um iPad aqui, estou com um Galaxy aqui. Como é que eu alcanço essas pessoas? Olha a quantidade de estímulos que ela tem. E eu que estou fazendo o sistema, tenho que pensar nisso, porque eu estou na frente. A primeira coisa que ela vê é o meu trabalho. Então, vejam só. Gosto muito da frase aqui do Jack Welch. Ó, se as mudanças estão acontecendo muito mais rapidamente no exterior do que no interior, o fim é iminente. E por que eu estou falando isso aí? Porque nós trabalhamos justamente com isso. Eu tenho que perceber, é o primeiro a perceber as mudanças que estão acontecendo no usuário, temos que ser nós. Não é a equipe de marketing, não é o diretor, não é os caras do banco, somos nós que trabalhamos na frente, no front. Eu tenho que entender, cara, o usuário está migrando, e chegar assim, cara, ou a gente muda a página ou vai acontecer algum problema. Cara, nós precisamos adaptar, por quê? Porque as pessoas agora estão usando mais celular, as telas celulares aumentaram ou diminuíram. Eu tenho que entender o que está acontecendo no mercado para corrigir as coisas. Senão, não tenho valor. Senão, eu sou apenas um cara que sabe JavaScript, me troca por outro, porque o cara só sabe JavaScript. Agora, eu preciso entender de mercado. Vejam só, antigamente isso aqui, ó, um estudante, uma secretária e um executivo. E aí a humanidade, às vezes, dá umas derrapadas, que vem essa chinelagem aqui. Às vezes a humanidade dá umas guinadas, assim, que são uma chinelagem, sabe? Tipo, restart, calça boca de sino ou crocs, sabe? Mas vejam só, como é que as pessoas... Cara, não tem como, na boa, assim, tu diz, ou tem um monte de gente com problema mental, ou eu não entendo de gente, cara. Mas eu preciso entender esses comportamentos, por quê? Porque as pessoas não são mais iguais. Hoje, o que nós temos? Ó? Nós vimos um estudante, uma secretária e um executivo. Hoje eu tenho isso, um estudante, uma secretária e um executivo. Ou não temos isso? Então, eu não tenho mais como achar que eu sei do usuário. Eu preciso estudar o usuário. Por quê? Porque esse aqui não se comporta de maneira normal de um outro estudante. Ele tem a maneira de se comportar.
Isso aqui não é uma secretária comum, é uma secretária que tem um gosto, ela vai lá fazer cosplay. E eu não tenho o hábito de ver um executivo como um cara ali. Isso aqui são nossos clientes, são os caras que trabalham conosco. São eles que eu tenho que resolver os problemas deles. É dessas pessoas que eu estou falando. Vejam assim, essa aqui é a revista Fast Company, uma das que eu mais recomendo em termos de mercado, mesmo assim, para vocês entenderem para onde estamos indo. Tem algumas revistas importantes, Wired, que vocês provavelmente conhecem, Fast Company e Inc. Magazine, são as que realmente vale a pena. Olha só o que ela falou, os segredos da geração fluxo. Ela chama essas pessoas que estão no mercado de geração fluxo. Por quê? Porque nada mais é estável. Tudo é líquido. Tudo é um fluxo. Então, meu usuário está constantemente mudando. Eu não posso pensar que a interface que eu fiz, sabe, o front que eu fiz, vale sempre. Eu tenho que estar dando uma olhada, constantemente estar dando uma olhada. Vejam só, eu estou com um curso de produção multimídia há 2 anos, como coordenador. Eu não recebi mais do que 10 e-mails de alunos. Em 2 anos, não recebi mais do que 10 e-mails de alunos. O resto, tudo, foi comunicação via Facebook. Então, eu começo a perceber que tem uma geração que está abandonando uma ferramenta e começando a privilegiar outra. Anexo de arquivos não vem mais pelo e-mail, vem pelo próprio Face, por mensagem no Face. Estou te mandando o arquivo, e vai o arquivo. Então, eu preciso entender que essas mudanças também vão, alterar a maneira como as pessoas usam a web, a maneira como as pessoas usam o que a gente faz. Vejam só, gostei muito dessa frase que estava na reportagem, fica ali para vocês, assim, a próxima década ou 2 vai ser definida pela fluidez, ou seja, tudo vai mudar constantemente. Agora, o que me chama mesmo a atenção é a segunda metade da frase. Se existe um padrão, é que não existe mais padrão. Se existe um padrão, é que não existe mais padrão. Então, eu tenho que trabalhar muito, primeiro, pegando dados para entender quem é o usuário e com personalização. Por quê? Porque não tem mais padrão. Não tem mais padrão. Até vocês são completamente diferentes, cada um de vocês é completamente diferente. E aí tem algumas coisas que para mim são importantes, vejam só. Tem esse livro aqui que eu recomendo, sabe, é a Empresa Conectada, tá? The Connected Company, e fala como a gente está sofrendo mudanças gigantescas. Eu tirei algumas imagens que achei conveniente para esse momento aqui, que os cidadãos estão se conectando. Será que nós estamos nos conectando? E faz a pergunta, será que sua empresa está se conectando? E ele trabalha muito essa questão, que o mais importante hoje é a empresa se conectar com o cliente. Todo livro trabalha nisso, empresa conectada. Qual é o canal de conexão que ele estabelece? As redes sociais e o que a gente faz. E ele foca muito que se eu não entendo as mudanças generacionais, eu não consigo me conectar com essas pessoas. Só que tudo que ele fala nesse livro está baseado, sabe, o suporte para tudo que ele fala é o nosso trabalho, que trabalhamos com o front. Por quê? Porque aonde eu me conecto com a empresa? Através do site, através daquilo que vocês fazem, daquilo que nós programamos. Então, se eu posso estar colocando em risco todo o trabalho da empresa, por quê? Porque eu fiz uma coisa que não pensei no usuário. Eu achei que esse botão ficava aqui dessa forma. Não, eu tenho que entender do usuário, o que o usuário quer. Eu trabalho, óbvio que eu trabalho para a RGBS, para outras empresas, mas meu trabalho mesmo é para o usuário. O que o cara quer? Por que o cara vai entrar no site? Vejam só, tem coisas que a gente não consegue entender. Até muitos de vocês já devem ter feito faculdade ou fazem faculdade. Aqui no Senac eu tenho todos os alunos têm número de matrícula. Ok? Quem fez faculdade tinha número de matrícula? Levanta a mão. Quem fez, está fazendo faculdade, tem número de matrícula. Pergunta, por que precisamos de número de matrícula? Para consultar. Tá, mas quem precisa desse número? O banco precisa desse número. Por que eu tenho que decorar aquela porcaria? Me dá um motivo para decorar aquela porcaria. O Facebook, que tem 10 bilhões de gente a mais do que eu, não me pede para decorar número nenhum. E eu entro. O Gmail, que tem centenas de milhões de usuários, não me pede para decorar número nenhum. Aí eu vou para o sistema da faculdade, tu tem que decorar esse número, 18 dígitos. O cara surta, cara. Só que a gente pensa, não, é sempre assim, o usuário que decore. Errado, cara. Não, me dá um motivo por qual o usuário precise decorar esse número. Não tem motivo. Só que a gente acha que conhece o usuário e vai assim.
E aí o cara começa a perceber coisas diferentes. Outro dia entrei, não me lembro assim, eu estava procurando um livro, alguém me pediu para procurar um livro, Francis, sabe aquele livro? Aí eu procurei, cliquei num link e terminou caindo num site russo. Obviamente, vocês sabem que é pura pirataria, porque é o paraíso da pirataria ali. E aí, daqui a pouco, eu estou aqui e aparece um banner. Você quer garotas quentes em Porto Alegre? Eu disse, cara, como é que essa porcaria descobriu que eu estou em Porto Alegre, cara? Aí tu entra no H e o H te pergunta, você está onde? Mas, cara, o que é isso, cara? Aí tu começa a ver que tem um problema, que sabe que os caras que usam pornografia sabem mais de mim do que o H, cara. E o H é aqui, tá aqui, na mesma cidade, cara. Então tu começa a entender que as pessoas levam padrões mentais como se sempre fossem assim, ó, decora o número de matrícula, pergunta isso aqui para o usuário, sendo que os usuários não querem mais isso. Sabe, tu entra no Face, tu bota uma foto, tu não precisa fazer nada. Ele sozinho diz assim, você quer taguear fulano de tal, ele pegou a foto, reconheceu que era o teu usuário, teus amigos, e já te pergunta se tu quer ou não quer. Há uns meses atrás, tu tinha que clicar na foto e dar quem era. Agora ele já reconhece quem é. Me facilita a vida. Então, essas mudanças eu preciso entender. Ó. Vejam só algumas coisas assim. Ó. Nós precisamos mudar. Em quê? Em um negócio social. São imagens do livro. Só que se a empresa precisa mudar para ser uma empresa social, que ele fala assim, a importância de trabalhar com o usuário, muito mais nós. Nós devemos entender muito mais. Qualquer pessoa de marketing deveria estar perguntando para a gente, pessoal, como é que é o nosso usuário? Por quê? Porque ele faz aquelas pesquisas, assim, eu fiz a pesquisa, pergunta para 30 pessoas e diz, ó, nosso usuário é tal. Só que eu tenho os dados de todo mundo que entra. Eu posso pegar essas informações. Então, quem realmente deveria conhecer o usuário somos nós. Porque, ó, no livro, ó, serviços são co-criados. E aí eu pergunto, e que o livro fala uma coisa interessante, ó, nós estamos saindo de uma economia baseada em produtos e nos transformando em uma economia baseada em serviços. Hoje eu tenho muito mais serviço do que produtos. Antes eu comprava CDs. Hoje não. Hoje eu tenho um sistema que me permite ouvir música, tenho um serviço. Ou seja, antes eu procurava produtos, agora quero serviços. Antes eu comprava um DVD, agora não quero comprar um DVD, cara. Agora eu quero pegar um Netflix, que é um serviço que quando eu precisar, está ali o negócio. Antes eu precisava comprar um HD externo, agora não quero um HD externo, eu tenho a nuvem, que é um serviço que alguém me presta. Então nós estamos saindo de uma economia de produtos para serviços. Então tudo que vocês fazem é serviço. O que vocês estão fazendo é um serviço. Só que serviço tem uma grande diferença de produto. Ó. Produto eu pego, pago por aquilo ali e acabou. O quando, como e porquê não me interessa. A pessoa comprou aquilo. Serviço faz diferença o como, o quando e o porquê. Vejam só, quando eu vou num restaurante, que é um serviço, eu posso entender como produto. Ele me deu a carne, paguei pela carne e acabou. Isso é produto. O que é um serviço? Quando o cara vem e me diz assim, está aí a carne. Como assim está aí a carne? Estou te pagando, me trata direito. O que é isso aí? Serviço. O como aconteceu faz diferença. E cada vez mais a gente está preocupado com o como. Por quê? Porque a gente valoriza experiências. Eu quero o produto que é o bife, mas eu quero a experiência também. A experiência, como a pessoa fez, como é que ela me tratou, o ambiente, tudo isso conta. Então, saímos de uma sociedade baseada em produtos para uma sociedade baseada em serviços e experiências. Vejam só para já nos encaminhando para o final ali. Ó. A educação era um produto. O que era educação? O pai pagava o colégio. Paguei, me dá o produto que são 200 dias letivos. Aí o filho chegava reclamando do produto. Esse professor não presta. Cala a boca e estuda. Mas não presta. Cala a boca e estuda, é isso aí. Por quê? Porque era o produto, não interessava o que a gente pensava. Era o produto, pagou por aquele produto. Eu não podia reclamar do professor, porque o produto era esse. Então a gente que queria assim, ó, o produto. Hoje, como é que é a educação? Hoje eu não quero só o produto. Eu quero a experiência. Cara, estou pagando, tu me dá uma aula podre, cara, tu bota um PowerPoint cheio de texto, assim, apaga a luz, é óbvio que eu vou dormir.
Eu não quero isso. Aí o cara reclama, por quê? Porque o serviço, embora o conhecimento está ali, o produto que é o conhecimento, me interessa o serviço. Eu quero velocidade, quero uma coisa assim interativa. A coisa tem que ser importante. Com educação, imagina o resto. Vejam isso aqui, para terminar assim. Ó. Com o crescimento das coisas, o volume de distrações e complicações se multiplicou. Isso só vai tender a crescer cada vez mais. Por isso que as pessoas estão procurando soluções que reduzam essa complexidade. Quem promove esses serviços reduzindo a complexidade somos nós. Nós trabalhamos com a arquitetura da informação para quê? Para reduzir esse volume gigantesco de escolhas. Nós trabalhamos com usabilidade para que seja mais fácil passar por todo esse monte de coisas. Trabalhamos com a experiência do usuário para quê? Para que seja agradável tudo que o cara faz. Então, vejam, o front-end é a parte mais importante, por quê? Porque o cara que reduz essa complexidade gigantesca. Então, na verdade, tudo que a gente faz é o sucesso da empresa. O sucesso da empresa somos nós. Vejam só, coisas que nunca vão mudar. Preço, serviço, experiência, seleção, entrega e conveniência. Vê se não está frontinho aqui. Vê se não está frontinho inteiro. Eu não faço entrega? Claro que eu faço delivery. Eu não conveniência? Claro que é conveniência. Olha só, não tem seleção? Claro que eu faço seleção. Não tem experiência, serviço? Somos nós. Então, na verdade, o futuro de toda empresa voltou para nossas mãos. Antigamente, as empresas davam certo só quando tinha aquele TI. Agora, depois saiu o marketing, entrou um monte de gente. Agora, se não for por nós, não funcionam as coisas. Então, na verdade, o que a gente se transformou, não? Em alguém que tem que entregar valor. Valor e valor. Depois, faça negócios. Quando o cara entrar num site, o cara tem que fazer valor. Cara, o que está fazendo? Pô, que legal, cara. Que legal isso aqui. Eu tenho que dar valor antes de qualquer negócio. Porque aí o cara fecha o negócio. Eu tenho um monte de sites, pelo tempo a gente não vai fazer, mas tem uma regra que até recomendo a vocês fazer, que é muito simples, chama-se, para o design, o pessoal do design conhece a regra dos 5 segundos. O que é a regra dos 5 segundos? É tu fechar o olho e abrir o olho. E não ler o que está na tela, mas ver aonde vai ter o olho, tentar descobrir o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, tentar descobrir a sequência que o olho faz. Em 90% dos sites de e-commerce, vocês fecham o olho, abrem, e vocês dizem, cara, isso não vai para nenhum lugar, porque é um monte de coisa, sabe, quase um LSD digital. Agora, por exemplo, tu entra no site em Amazon, tu fecha o olho, tu abre, a primeira coisa que tu vê é o Kindle, que é o único produto que ela tem, o único produto que ela vende, certo? Segunda coisa, tu vê assim, tu vê a sequência, primeiro, segundo, terceira, tu vê que a segunda é, sei lá, uma câmera digital, um produto em destaque dos anunciantes dela. Tá certo? Primeiro eu, depois o meu anunciante que mais me pagou, e depois o resto. Agora tu entra na cultura, na Submarino, tu entra assim, cara, é uma viagem total, assim, o cara sai pirado ali. Por quê? Porque o cara não conseguiu organizar a simples sequência do olhar. E aumenta a complexidade, e eu não vendo. Por isso, a primeira coisa, dá valor. Pô, legal, achei. Tem sites ali que a busca, o campo de busca, tu leva assim, praticamente assim, 5 minutos para achar. Cadê a busca dessa coisa? Sendo que o que mais a gente faz é busca. Olha o que o Steve Jobs disse aqui. Ó. Você tem que começar com a experiência do usuário. E vir de trás para frente. Qual é a experiência que eu quero promover no cara? Velocidade, satisfação, e começo de lá até a minha parte. Não é começo comigo e depois termino na experiência. Não. O que eu quero promover? O que o cara quer? O cara quer velocidade, então vamos trabalhar em velocidade. O cara quer uma boa experiência, então vamos trabalhar uma boa experiência. Sabe? E aí começo de trás para frente. Olhem só, como é que eu imagino nosso dia a dia. Isso eu imagino minha vida, mas vale para vocês também como o pessoal que trabalha com web. Essas vão ser as tarefas do dia de hoje para vocês, que eu uso para mim dia a dia. Toda a minha vida é assim, sabe? Eu chego de manhã cedo, primeira tarefa, levantar. Metade já moja ali. Pô, levanta, cara, vamos trabalhar, jogar essas mangas. Sabe? Muitos já morreu aqui, cara.
Aluno, então, cara, não tem nem o que falar. Então, assim, primeira tarefa do dia feita, ok, estamos ali, levantamos, ok, vamos embora. Qual é a segunda tarefa? Mudar vidas. Eu não estou indo lá trabalhar com JavaScript, eu estou indo lá para mudar a vida de alguém, para fazer o trabalho dele mais fácil, para promover uma experiência gratificante. Eu estou indo lá para fazer alguma coisa em favor de outra pessoa. O meu propósito de vida e o nosso propósito como desenvolvedores de front-end é o quê? Mudar vidas, cara. O cara está precisando de alguma coisa, resolve o problema dele, porque o cara diz assim, cara, isso aqui valeu a pena, cara. Esse app realmente valeu a pena. Tem jogos que a gente compra, porque diz, cara, isso aqui vale pagar mesmo. Pô, os caras fizeram um jogo que vale a pena, o cara vai lá e paga mesmo. Tem outros que o cara pirateia, por quê? Joguinho assim, cara, isso aqui 2 semanas depois eu vou esquecer. Então, na verdade, o que eu faço? Tudo aquilo que muda a nossa vida, as pessoas valorizam. E o trabalho de vocês deve ser isso. E depois de ter entendido assim, vocês podem fazer a terceira tarefa do dia. Voltar a dormir. Aí valeu a pena, cara. Até porque a gente trabalha que nem cão nessa área. Para voltar a dormir não precisa muito, cara. Só chegar perto de um sofá, o cara já capota assim, em 3 segundos. Qual deveria ser o nome da nossa área? Esse deveria ser o nome da nossa área. Na nossa porta deveria estar assim, ó, Departamento do Incrível, do Awesome. Por quê? Porque o que a gente faz determina o sucesso da empresa. Isso aqui deveria estar na porta de todos os nossos setores onde a gente trabalha. Para a gente entender, cara, eu não faço JavaScript, não trabalho com jQuery. O que eu faço? Eu faço coisas incríveis que mudam a vida de pessoas. Como eu espero, de alguma maneira, ter mudado a vida de vocês nesses poucos minutos, pessoal. Muito obrigado ali, valeu pelo convite. Ali, Alguém tem alguma pergunta? Oi. Oi, Francis. Diga. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Estava um pouco cético no início, para falar a verdade, mas me surpreendeu. Então, fiquei encantado com a apresentação. Parabéns. Em relação ao valor, eu vi que você colocou ali do Gary Vaynerchuk, né, tipo Tag Valor. Ele tem o novo livro dele, né, o Jab, 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 Right Hook. E a minha dúvida é o seguinte: se a gente tem que captar o que é valor para as pessoas, e nem as pessoas sabem dizer o que elas precisam, né? Geralmente elas falam o que elas querem, mas elas não sabem o que elas precisam. E você que tem essa experiência, para quem não tem cobaias como você, que é o meu caso ainda. Não é muito difícil ter. Eu sei. Tá planejado. Mas, para quem não tem cobaias, assim, o que você recomenda? Qual é a melhor forma de eu captar esse valor das pessoas? Tem algumas coisas assim, muito simples. Assim, ó. Primeiro é aprender a observar pessoas. Tudo que eu faço, eu observo pessoas. Entendeu? O tempo inteiro eu fico olhando pessoas. Eu posso estar em algum lugar, eu fico olhando como é que as pessoas reagem a monitores, sabe? Quando é que elas sentam, como é que elas abrem os notes, o que elas fazem, como é que elas trabalham. Então, a primeira coisa, assim, é aprender a observar pessoas para tu te acostumar teu cérebro a buscar padrões de conduta. Tá? Que a gente não tem esse hábito. Sabe? Claro que pode ser meio constrangedor, sabe? Tu ficar olhando para uma moça assim o tempo inteiro, assim, ela vai achar que tu está querendo alguma coisa. Mas, na verdade, assim, ó, é se acostumar. Eu vejo assim, ó, quando os meus alunos entram na sala de aula, o que eles fazem? Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eu fico analisando. Eles ligam e acessam o quê? Já entendi. Aí eu começo a perceber, sabe? Então, primeiro, assim, criar esse hábito de olhar comportamentos, de olhar o que as pessoas estão fazendo. E segundo, assim, ó, às vezes é difícil saber o que a pessoa quer, porque a pessoa, ela mesma não sabe o que quer. Então, a maneira mais fácil ali é resolver um problema. Qual é o problema que ela tem? Resolve o problema dela. Porque se tu resolve o problema, ela diz, gostei. Aí tu deixou claro para ela, olha, te ajudei de tal maneira. Eu sempre quis isso. Aí, por exemplo, assim, hoje, a gente não tinha celular. Hoje tu diz, cara, não sei como é que eu vivia sem celular antes. Porque alguém resolveu um problema, que era o quê? Ter que esperar em casa até alguém me ligar. Eu me lembro assim na minha infância, assim, ó, nossos pais diziam assim, ó, pai, vamos jantar fora? Não podemos, até a tua avó disse que vai ligar. E a gente ficava sentado até as 8 horas da noite, que o combinado era assim, ó, se tua avó não ligar até as 8, podemos sair para jantar. A gente vesgo de fome esperando.
Hoje não tem problema, hoje eu saio, porque quando tua avó ligar, estou em qualquer lugar. Então, na verdade, assim, a gente nem sabia que queria isso, mas resolveram um problema. Eu não consigo sair desse lugar, estou preso, por quê? Porque eu tenho um dispositivo que não me acompanha. Então, o melhor caminho é tentar resolver problemas e observar pessoas. Tá, deixa eu expandir minha pergunta, então. No meu caso, que meus clientes estão distribuídos pelo Brasil todo, eu não tenho contato com eles, a não ser pela web. Alguma outra maneira que eu possa aí tem muito assim, o importante seria assim, tu começar de alguma maneira a pegar informação do comportamento deles. Por exemplo, assim, quanto tempo passam nessa tela, quantos clicaram aqui, o quanto tempo, sabe, pegar dados de alguma maneira para tu perceber, olha só, a maioria entra, clica aqui, entra, clica aqui. Por que eu vou fazer esse clique? Então, por que já essa informação já não boto direto de cara no início? Por quê? Porque a gente não consegue, não tem esse costume de medir. Só que o volume de coisas ficou tão grande que a gente precisa medir coisas. Entende? Saber aonde as pessoas estão clicando. Uma coisa que a gente fala assim, bastante assim, na disciplina de usabilidade, que é uma disciplina que eu trabalho, aqui vou te dar o exemplo de um site comum, ou como acontece nos Estados Unidos. Assim, quando tu vai num caixa eletrônico, qual é a operação que as pessoas mais fazem? Saque, certo? Só que se tu percebeu, o que as pessoas mais fazem é saque. Olhem o comportamento de vocês. Vocês provavelmente têm um hábito de sacar, toda vez que ficam sem dinheiro, a mesma quantia. Sabe, tu saca assim 50 pila, aí acabou teu dinheiro, tu vai lá e saca o quê? 50 pila de novo, aí acabou, tu vai e saca 50. A gente tem esse hábito de sacar sempre o mesmo valor. O que acontece com os caixas nos Estados Unidos? Tu tem um valor saque rápido, entre parênteses 50, e saque. Só que esse valor 50 muda de acordo com o usuário. Se eu saco sempre 30, ele bota saque 30. Por quê? Porque ele começou a pegar meus dados. É óbvio que eu vou amar o banco, porque assim, cara, como é que ele sabia que eu sempre saco 30? Cara? E o que ele fez? Reduziu, em vez de clicar assim, saque 30, 00, enter, saque rápido. Cliquei ali, confirma, ok, saiu o dinheiro. Então, pegar esses dados, de onde o usuário clica, quanto tempo fica, qual é o caminho que ele faz, essa seria a melhor recomendação. Busca a informação do próprio usuário ali mesmo. Obrigado. Mais alguém? Então tá, pessoal. Da minha parte era isso. Obrigado. Estou à disposição no Facebook, Twitter, o que quiserem. Obrigado.